Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula nós vamos continuar com a questão das forças magnéticas. Na aula passada nós falamos da força magnética em uma partícula carregada, e agora nós vamos falar sobre a força magnética em um condutor elétrico. Três fios longos, retilíneos e paralelos, indicados pela letra A, B e C, são percorridos por correntes elétricas constantes, IA, IB e IC, conforme mostra a figura abaixo. Assinale a alternativa correta que indique a razão entre IA e IB, corrente de A e a corrente de B, para que a resultante das forças magnéticas no fio C, exercida pelo A e B, seja nula. Ou seja, ele está perguntando qual é a relação entre IA e B para que a força magnética gerada aqui pela corrente C se anule. A questão diz que a força magnética gerada aqui no fio C, a força magnética é nula, né? A soma vetorial deles tem que ser zero. Então vamos entender o seguinte: a corrente IA ela vai gerar em torno dela um campo magnético. Pela regra da mão direita, aqui vai ser o campo magnético entrando, representado por esse X, e aqui do outro lado vai ser saindo. Então ele vai formar círculos concêntricos, né? E aqui do outro, pela regra da mão direita, esse lado aqui, o campo magnético vai estar entrando, e aqui desse outro lado saindo. Então o X aqui é o campo magnético gerado aqui pela corrente B, e a corrente AC aqui, ó, a interação entre A e C. E o azul aqui, que é o campo magnético saindo do plano, relacionado B com o C. Então, como eles são opostos, se eles forem iguais, eles vão se anular. Então, o campo magnético de AC tem que ser exatamente igual ao campo magnético de BC. Só que sentidos opostos para se anularem. Então, como é que calcula o campo magnético de AC? É uma constante magnética vezes a corrente dividido por 2π, e vamos chamar aqui de x, que é a distância de A a C, que ele dá aqui como sendo x. Já o campo magnético de BC é dado pela constante, a corrente B, dividido por 2π, e a distância aqui que é 2x. Como BAC tem que ser igual ao BC aqui, então nós vamos igualar essas equações. Nós temos a constante, a corrente A, dividido por 2πx. E o outro aqui é a constante, a corrente B, dividido por 2π, 2x. Como essa constante pode ser cancelada com S e S pode ser cancelada com S, vai sobrar que IA dividido por X é igual a IB dividido por 2x. Esse X também pode ser cancelado com esse aqui. Como ele quer saber a relação entre IA dividido por IB, o que vai acontecer? O IB passa para o outro lado dividindo e vai ficar aqui 1/2. Então a relação entre as correntes é de 1/2. Letra A. Dois fios retilíneos longos e paralelos estão dispostos conforme mostra a figura, em uma das configurações diferentes. Na primeira corrente elétrica de intensidade IA 3 A e B 2 A são paralelas, e na segunda corrente elétrica também de intensidade IA3 e IB2 são antiparalelas. A intensidade da força magnética sobre 1 metro de comprimento do fio B e o comportamento dos fios nas duas configurações acima são respectivamente. Então, pessoal, a força magnética
gerado por dois fios, assim, percorrido por uma corrente, pode ser dado pela função a constante magnética. Nós temos a corrente 1 vezes a corrente 2, dividido por 2πd. Essa equação aqui, você pode gerar duas novas equações, que é a força magnética gerada apenas por um fio com campo magnético, que é o campo magnético, a corrente e o comprimento do fio, e o campo magnético gerado por uma corrente. E nós temos aqui a constante magnética, a corrente dividido por 2πd. De acordo com a questão, ele vai estar te dando a constante magnética, é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente 1, que é 3, vezes a corrente 2, que é 2, dividido isso tudo por 2π vezes 0,2, que tem que estar em metros. Então, isso aqui dividido por isso aqui vai sobrar 2. Então, 2 vezes 3, 6. Dividido aqui também, transformando em potência de 10, né? Você fazendo as continhas aqui, vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Essa vai ser a força magnética nas duas situações. Acontece que tem umas características. Quando nós temos correntes paralelas, há uma atração. Basta utilizar a regra da mão direita aqui para você ver aqui para onde é que o sentido de cada força. E quando estão em sentidos opostos, vai ter uma força de repulsão. Portanto, a alternativa correta aqui vai ser a letra E. Para a nossa última questão, questão teórica. Sobre os conceitos de eletricidade e magnetismo estão feitas as seguintes afirmações. 1. Se a partícula com carga não nula se move no campo magnético uniforme perpendicular à direção do campo, então a força magnética sobre ela é nula. Então, essa primeira aqui, ela está errada. Por quê? Porque se ele tem uma carga Q, existe um campo magnético B, e ele está se movendo, ele coloca aqui, então a força magnética aqui nele é dada por QVB vezes o seno de θ. Então existe uma força magnética. Está errada. Vamos para a segunda. Somente ímãs permanentes podem produzir, num dado ponto do espaço, campo magnético de modo de direção constante. Essa alternativa está errada, porque você pode criar ímãs artificiais. Por exemplo, colocando um fio enrolado em um prego utilizando uma pilha, uma corrente elétrica você pode. Então, corrente elétrica pode gerar campo magnético. Então, a alternativa está errada. 3. Quando dois fios condutores retilíneos longos são colocados em paralelo e percorridos por correntes elétricas contínuas de mesmo módulo e sentido, observe que os fios se atraem. Perfeito. Alternativa verdadeira aqui. E por último, uma carga elétrica em movimento pode gerar um campo magnético, mas não campo elétrico. Isso aqui está errado, porque toda carga elétrica também produz um campo elétrico. Não por causa do movimento, mas sim por causa da sua própria carga. Então, a única alternativa correta aqui vai ser a letra A. Então, pessoal, por hoje é só. Estudem pelo livro didático, vejam outras videoaulas e resolvam as atividades. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E até a nossa próxima aula.